o conjunto das contribuições sociais recolhidas que garante o pagamento de benefícios e serviços da Seguridade Social. A maneira como cada contribuinte deve ser tributado e a importância de se levar em consideração a maior ou menor possibilidade dele utilizar os benefícios ou serviços previdenciários do Estado é o tema do estudo desenvolvido pelo professor Tiago Taborda Simões, que você acompanha a partir de agora no Academia. Contribuições sociais. Dissertação apresentada à Pontifícia Universidade Católica de São Paulo para obtenção do título de mestre em Direito Tributário. O estudo é de Tiago Taborda Simões. Para debater o trabalho, nós recebemos o doutor em Direito pela Universidade Complutense de Madrid, João Rezende, e o advogado tributarista e membro do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, Evan Teles. Quero aqui agradecê-los pela presença, por participar deste Academia, e vamos acompanhar agora um resumo deste estudo. O estudo tem como objetivo analisar os mecanismos de custeio do sistema de seguridade social do ponto de vista tributário. Em obediência à regra da contrapartida, as prestações para o planejamento do pagamento dos benefícios sociais e previdenciários devem ser cuidadosamente medidas, em função dos riscos que cada contribuinte ou grupo apresenta. Bom, Tiago, obrigado pela presença, parabéns pelo trabalho e eu gostaria que você já falasse da metodologia utilizada. Obrigado, Rimac, agradeço na sua pessoa a TV Justiça pela oportunidade, agradeço a presença, a companhia dos nossos amigos debatedores, Dr. Evan, Dr. João. Em relação à metodologia, a obra utiliza a metodologia lógico-sistemática. Então, o sistema jurídico é considerado em sua univocidade, ou seja, o conjunto de normas, de todas as normas que o compõem, partindo da pirâmide de hierarquia de Kelsen. Então, sempre através de colocarem no mais alto patamar as normas constitucionais, descendo para as normas legais, ordinárias e complementares e as normatizações infralegais. Bom, então, considerando a pirâmide de hierarquia, a obra avalia as contribuições sociais sob uma perspectiva tributária, uma vez que as contribuições sociais são tributos, tal como já reconhecido normativamente e também pelos tribunais superiores, mas também leva em consideração as normas específicas de direito previdenciário, que também informam a tributação por via de contribuições sociais. Então, o cotejamento dessas normas de direito tributário e as normas de direito previdenciário, analisadas sistematicamente, é o que vai nos conduzir às conclusões que chegamos nessa obra. Aqui no Academia a gente sempre pede para que o autor da obra que venha aqui apresentar seu trabalho destaque 3 obras que compõem aí a bibliografia. E o Tiago também reservou 3. Vamos ver quais são. Hipótese de incidência tributária, de Geraldo Ataliba, editora Malheiros. Introdução à Teoria dos Sistemas, Niklas Luhmann, editora Vozes. Curso de Direito Constitucional Tributário, de Roque Antônio Caraza, editora Malheiros. Bom, as 3 obras, Tiago, você destacou aí para a gente. Agora eu queria que você nos falasse dessas 3, de que forma cada uma contribuiu para o seu estudo. Ok. Bom, começando pela obra do Niklas Luhmann, a Teoria dos Sistemas, eu utilizei a Teoria dos Sistemas usando as categorias que o Luhmann introduziu de acoplamento estrutural, sistemas observadores, observação e irritação. Então, esse livro foi bastante importante para conseguir entender a relação entre o sistema normativo, o caixa da Previdência Social e como a maneira como o sistema jurídico o alimenta. Meu orientador, o professor Roque Caraza, utilizei bastante o livro dele. Então, toda a questão da supremacia dos princípios constitucionais, de que a gente tem sempre que partir da Constituição Federal e ir descendo no ciclo de positivação até encontrar, até aplicar adequadamente aquela norma que realiza os princípios constitucionais, os valores constitucionais agregados. E foi bastante importante para mim também o Hipótese de Incidência Tributária, do professor Geraldo Ataliba. Foram as 3 obras principais. E o trabalho? Bom, o tema é bastante relevante. A questão das contribuições sociais tem um impacto bastante grande sobre a sociedade. Então, o livro traz alguns dados oficiais bastante interessantes.
o que é muito interessante em relação à distribuição da arrecadação federal. A arrecadação federal, composta pelos tributos lato sensu arrecadados pela União, ela considera um percentual de mais ou menos 38% da arrecadação total é de contribuições previdenciárias, contribuições sociais. É um número bastante expressivo. Mas a União, ao colocar desta maneira, essa proporção, ela não contabiliza PIS, COFINS e contribuição social sobre o lucro líquido. Então, contribuição social sobre o lucro líquido, o PIS, que é a contribuição para o programa de integração social, e a COFINS, que é a contribuição para o financiamento da Seguridade Social. Então, são contribuições que servem para abastecer o caixa da Seguridade. Só que não são consideradas como receita previdenciária. Quando a gente considera esses três tributos na conta, a gente vai bater a 58% de impacto da arrecadação de contribuições sobre tudo que a União arrecada. Então, é bastante expressivo. A sociedade ela suporta uma carga bastante elevada. A mais alta carga federal é destinada ao custeio da Seguridade Social. Então, essa é a relevância do estudo para a gente entender a natureza jurídica, o regime jurídico dessas contribuições. Bom, disso aí já saem algumas conclusões. Quando você considera globalmente as contribuições previdenciárias dessa maneira, fica muito difícil você falar em déficit da Previdência. Porque o alegado déficit da Previdência, que tantas vezes serviu para justificar o aumento da carga tributária, porque está faltando dinheiro na Seguridade Social, ele cai por terra, porque está sobrando dinheiro. Acontece que o dinheiro não está sendo colocado onde deveria ter sido colocado. Então, essa é uma das primeiras proporções. Considerando globalmente essa arrecadação, não existe déficit. E ainda que existisse déficit, uma outra consequência. Uma das proposições do livro é que a existência do déficit é pressuposto de exercício da competência tributária, por via de contribuições sociais. Então, para que seja criada uma contribuição social ou para que seja majorada uma contribuição, é necessário a comprovação que está faltando dinheiro no caixa. Por quê? Porque, claro, essa não é uma conta simples, essa é uma conta que vai levar em consideração a atuária, porque nós estamos, na verdade, contingenciando um capital, um montante que deverá ser suficiente para, no futuro, custear os benefícios e serviços de seguridade de que a sociedade necessitará. Então, dentro do contexto, estamos num Estado social que cobre todos os riscos sociais, como a maternidade, como a velhice, como a invalidez. Dentro desse contexto, esses riscos da vida da sociedade, gerados pela vida em sociedade, devem ser custeados de alguma maneira. E é preciso contribuições que devem ser projetadas pela atuária para fazer frente a essas despesas futuras. Acontece, você só pode, então essa é a primeira proposição, você só pode criar a contribuição social ou aumentar a contribuição social se estiver faltando dinheiro. Se o dinheiro que está hoje sendo arrecadado e está sendo arrecadado não for suficiente para custear lá na frente as despesas. E também tem uma via reversa. Se existir superávit, o superávit também deve ter uma consequência. Por quê? Porque o sistema de Seguridade Social e o caixa da Seguridade Social, eles perseguem sempre o equilíbrio, a homeostase. Então, tem que ser o montante de entradas projetadas tem que ser igual ao montante de saídas projetadas, para que o sistema entre em equilíbrio, para que nem se onere a sociedade por via dos tributos mais do que deveria e nem se cobre menos do que o necessário para custear as despesas. Então, o sistema busca a sua homeostase. Se nós estamos num momento de superávit, qual que é a consequência lógica? Você tem que ou reduzir a carga fiscal, porque está arrecadando mais do que precisa, ou aumentar o pagamento ou o valor dos benefícios e serviços de previdência. Aumenta a pensão, aumenta o teto de benefício. Com isso, o sistema seria novamente equilibrado. Tá? Então, a obra persegue sempre identificar dentro
do conjunto de normas jurídicas, tributárias, previdenciárias, quais são aquelas que regulam esse equilíbrio. E tem uma norma muito especial, uma norma que é o elemento central, que é a regra da contrapartida. Ela está esculpida no artigo 95, parágrafo 5º da Constituição Federal, que é aquela que prescreve que nenhum benefício ou serviço de seguridade será criado ou majorado sem a correspondente fonte de custeio. Por via reversa, também não poderá ser criado uma fonte de custeio, um tributo, sem que o resultado dessa arrecadação seja necessariamente vinculado à despesa da Seguridade Social. Tá? É o que se chama dinheiro carimbado, contribuições classificadas pela finalidade. Pois bem, a regra da contrapartida é um acoplamento estrutural entre o sistema jurídico e, eu falo lato sensu, o sistema econômico. Tá? Vou explicar. Aí a gente trabalha com a teoria dos sistemas. Nós temos aqui o sistema jurídico, dentro do jurídico, o subsistema tributário e, dentro do sistema tributário, o sistema previdenciário de custeio da Seguridade Social, com todas as normas que os informam. Do outro lado, nós temos o sistema econômico. Eu falo o sistema econômico, pode ser o sistema financeiro, que é composto também pelo sistema político, é o que controla o caixa da Seguridade, a arrecadação. O sistema jurídico, e eu me alinho aos que eu considero como sistema autopoético, ou seja, aquele sistema que cria suas próprias realidades, ele que se movimenta sem a influência externa. Então, o sistema jurídico autopoético, ele observa, através da regra da contrapartida, que existe um desequilíbrio. Então, temos aqui um sistema jurídico observando que existe um desequilíbrio, superávit ou déficit. Vamos supor que é déficit. Então, o sistema observa e o sistema cria uma irritação interna que gera uma operação. Qual que é a operação? A gente está usando as categorias de Luhmann. A operação do sistema jurídico é a operação de subsunção. Subsunção do fato ou do evento à norma, à hipótese normativa. Uma vez verificado esse desequilíbrio, o acoplamento estrutural movimenta o direito de maneira a disparar a subsunção e buscar novamente o equilíbrio, ou seja, aumentando carga tributária. Certo? Então, esse é o conceito é a interdependência entre os sistemas que a gente tem que buscar. E aí, descendo um pouco mais, as contribuições sociais, isso tem como consequência as contribuições sociais terem um princípio informador específico, que também é previsto na Constituição, que é o princípio da equidade na participação do custeio, do qual a gente vai continuar falando daqui a pouco. Bem, obrigado, Tiago. Daqui um pouquinho nós vamos entrar na fase de debates, porque agora nós vamos fazer um rápido intervalo. Até já. E estamos de volta com a Academia, hoje debatendo a dissertação de Tiago Taborda Simões, Contribuições Sociais. Vamos agora conferir algumas teses e dissertações que estão disponíveis no mercado editorial. Neoconstitucionalismo e súmulas vinculantes, de Tiago Baldani Gomes de Filippo, editora SAF. Os povos indígenas brasileiros e a transição paradigmática, de Márcia Cristina Altelvater Vilas Boas, Núria Fabres, editora. Informação, Direito e Verdade, Regulação Constitucional da Imprensa, de Washington Luiz Testa Júnior, editora Juruá. Bem, eu estou aqui com o trabalho do Tiago Taborda, que hoje está sendo apresentado na Academia, que também está publicado pela editora Noesis. Tá aí, então. Contribuições Sociais, Aspectos Tributários e Previdenciários, de Tiago Taborda Simões. Vou pedir aqui ao professor Evan para que dê início ao nosso debate. Primeiro, parabenizar o Tiago pelo trabalho, preenche uma lacuna no tema, esclarece de forma muito didática o que são as contribuições sociais. Eu gostaria de aqui provocar um pouco o doutor Tiago a respeito do controle do sistema. O senhor disse que na obra o senhor afirma que quando há déficit, o sistema dispararia um agravamento na tributação, e quando houvesse superávit, um refresco na tributação. Qual seria
a forma normativa de se disparar esse sistema. O senhor entende que a norma seria necessariamente constitucional ou poderia ser uma norma infraconstitucional? Eu entendo que tem sempre uma norma infraconstitucional. A gente está falando de exercício de competência tributária pela pessoa política que detém aquela competência tributária. Então, no caso, é a União, e a União tem o dever, através do Congresso Nacional, de fazer a introdução de novas normas no sistema. Então, devem ser criados veículos introdutores de norma válida no sistema, que tenham um conteúdo material de acordo com essa estrutura. Né? Então, a Constituição Federal delegou a competência tributária à União, estruturando o arquétipo constitucional das contribuições dessa forma e, descendo no ciclo de positivação, a União que recebeu essa competência, verificando o desequilíbrio, deve exercer a competência tributária, introduzindo norma válida por via da lei, em homenagem ao princípio da legalidade, estrita legalidade, para movimentar o sistema e gerar novas subsunções, buscando novamente o equilíbrio. Professor João Rezende. Tiago, primeiramente eu gostaria de te parabenizar pelo trabalho, né? Você fez um excelente trabalho de pesquisa envolvendo um assunto muito importante, né? Que seria a natureza jurídica das contribuições sociais e seus aspectos previdenciários e tributários. Você tratou também aspectos importantes das pensões contributivas da Previdência Social, né? Aspectos aí de cálculo, aspectos de calculatorial. Um dos benefícios mais criticados do nosso sistema jurídico é a aposentadoria por tempo de contribuição, né? Porque é um risco social. Quer dizer, os fundamentos jurídicos para a concessão da aposentadoria são dois, né? Um seria um prêmio pela atividade laboral exercida durante o período de vida. O outro seria um prêmio pela diminuição da capacidade de trabalho. No seu entendimento, a fórmula como está estruturada aí, esse cálculo desse risco, a fórmula atuarial, ela realmente consegue abarcar todos esses aspectos? Obrigado, doutor João. Eu entendo que o sistema precisa permanentemente de ajuste, porque o direito acompanha a evolução do substrato social. E o substrato social é regido pelo caos, está sempre em movimento. O direito deve acompanhar esse movimento. A questão que se coloca nesse caso é qual que é a idade? É tempo de contribuição? É um limite de idade do indivíduo? Essa questão ela vai sempre variar em função de questões sociais. Hoje se vive muito mais do que se vivia, todos sabem. Então, há 100 anos atrás, a expectativa talvez fosse de 20 anos a menos do que hoje é a expectativa do Brasil, de vida no Brasil. Então, eu acredito que a atuária deve fazer essa projeção e acredito que poderíamos ainda afinar um pouco mais a forma de abastecimento do caixa com relação a tempo de contribuição. Eu acho que deve estar em constante observação essa questão para verificar se efetivamente aquele montante arrecadado durante a vida do indivíduo vai guardar uma proporção com a realidade da despesa que ele vai gerar no futuro quando precisar do benefício de aposentadoria. É muito difícil você classificar, isso eu coloco no livro, que a relação de seguridade social ela é plenamente sinalagmática. Sinalagmática é aquela relação onde existem prestações comutativamente recíprocas. Ou seja, teoricamente, o que eu paguei a minha vida inteira vai ser exatamente o que eu vou receber na minha aposentadoria. A gente nunca vai chegar nesse número. Por quê? Porque existem muitas variáveis, porque a gente está sujeito ao risco. O risco de invalidez. O que a gente tem que fazer é criar mecanismos que, de alguma maneira, mensurem o montante arrecadado de modo a chegar mais próximo possível da realidade. Bom, Tiago, você falava sobre esse objetivo de equilibrar essas contas, né? Eu fiquei até surpreso quando ele fala que não pode sobrar, né? É interessante ouvir esse tipo
de comentário, não pode sobrar, deve estar sempre ali equilibrado, porque senão pode ter alguma coisa errada. O que me preocupa nisso é porque a Seguridade ela sempre tem que trabalhar com uma projeção de presente e futuro. Claro, o que está sendo pago hoje e recebido hoje, mas tem que estar de olho no futuro. Por exemplo, o que me vem à mente, o aumento da população hoje, não dá para se pensar nessa sobra para futuro, não? Rimac, muito bem colocado. Vamos fazer uma diferenciação. Existe a sobra de caixa hoje e a sobra atuarial. Hoje sobra. A gente pode ter sobra no caixa, quer dizer, tem bastante dinheiro lá, mas não é uma sobra atuarial, porque você está projetando que você vai ter que gastar esse dinheiro projetado nos próximos 10, 20, 50 anos. Tá? Então, é possível sim que a gente tenha nominalmente hoje, e nós temos, superávit, estamos arrecadando muito mais do que a despesa de hoje, mas a atuária vai nos mostrar se o que está sendo arrecadado a mais vai ser suficiente para pagar o amanhã. Porque amanhã, realmente, vai ter mais gente, as pessoas vão viver mais. Exato. E a despesa vai ser maior. Tiago, queria que você comentasse um pouco acerca do princípio da equidade. Eu trabalho com o princípio da equidade na participação do custeio, que eu vou explicar o que é. É uma proposição da existência de um princípio informador específico que informa a tributação por via de contribuições sociais. Notadamente, nós temos na doutrina princípios informadores típicos dos impostos, das taxas, das contribuições de melhoria. Os impostos são informados pelo princípio da capacidade contributiva. Ou seja, aquele que ganha mais deve contribuir progressivamente mais para a despesa do Estado. As taxas são informadas pelo princípio da retributividade, ou seja, visa simplesmente indenizar o Estado por aquela despesa específica gerada por aquele contribuinte individualmente considerado, seja por um serviço ou seja pelo exercício de um poder de polícia, aquele contribuinte. E nós temos na contribuição de melhoria o princípio da proporcionalidade, ou seja, o contribuinte será tributado conforme a proporção da valorização imobiliária oferida por ele em decorrência de uma obra pública. Então, a questão é a seguinte, introduzo nessa discussão o conceito de discrimen do professor Celso Antônio Bandeira de Mello, que trouxe naquela obra-prima, que é o conteúdo jurídico do princípio da igualdade. Então, ele traz um elemento que é o discrimen, que é aquele elemento diferenciador, aquele elemento que permite diferenciar os indivíduos para que tenham um tratamento diferenciado do Estado. É aquela máxima de tratar de maneira igual aos iguais e desigual aos desiguais na medida de suas desigualdades. A questão é, como desigualar de uma maneira justa, pelo que a sociedade entende? Então, o discrimen no princípio da capacidade contributiva é o fato signo presuntivo de riqueza, tal como previsto por Alfredo Becker. Então, aquele contribuinte que revela um fato signo presuntivo, ou seja, ele tem uma Ferrari, ele tem um fato signo que presume que ele é abastado, deve ser mais intensamente tributado, enquanto que tem um carro popular, revela menos capacidade contributiva. Então, ele é um fator de discrimen. Esse discrimen permite, de uma maneira justa, ou seja, realizando o princípio da igualdade, você diferenciar contribuintes que recolhem impostos. Nas taxas, o discrimen é aquela necessidade específica. Eu, Tiago, preciso de uma cópia no Tribunal de Justiça. Eu vou lá, peço a cópia, pago a taxa da cópia. O Estado me deu a cópia, quanto custou? Isso aqui custou 12 centavos. Ok, é o que custa uma cópia. Então, o discrimen é essa necessidade específica que eu tenho. Eu vou pagar, outro não vai pagar porque não usou. Na contribuição de melhoria, a valorização é aquele contribuinte proprietário de um imóvel que sofreu valorização imobiliária que é obrigado a pagar. Então, a valorização imobiliária que ele sofreu o diferencia daquele que não sofreu uma valorização. Por isso, ele vai ser tributado e o outro não. Pois bem, nesse contexto, contribuição social. O que permite diferenciar um contribuinte de contribuição social de outro? É quanto dinheiro ele ganha? Não, eu entendo que não. Embora parte da doutrina reconduza as contribuições sociais, vezes para impostos, vezes para taxas, que considera que capacidade contributiva deve informar as contribuições sociais, eu entendo que não. Por quê? Porque o que diferencia os contribuintes numa relação de seguridade social é o risco. O elemento diferenciador, o discrimen, é o risco
que aquele contribuinte revela de precisar do benefício. Então, quem revela mais risco deve pagar mais. Quem revela menos risco deve pagar menos. Bem, eu quero aqui agradecer ao professor João Rezende, também ao Evan Teles, muito obrigado pela presença aqui no Academia, e claro, ao Tiago, parabéns pelo trabalho. Lembro que você pode participar do programa enviando a sua tese ou a sua dissertação para ser debatida aqui no Academia. academia@stf.jus.br. Para rever os programas da TV Justiça, acesse o site www.tvjustiça.jus.br. Obrigado e até o próximo programa.